Olá, igreja, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto. E hoje eu vim ler uma escritura para vocês, que é em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu entendi que temos que ler a palavra, meditar e também temos que pregar a palavra e ler de dia e de noite. Você vai aprender a canção do momento que ensina cada livro do Novo Testamento. Você vai aprender a canção do momento que ensina cada livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Tem Timóteo 1, tem Timóteo 2, tem Tito, Filemão, Hebreus, Tiago vem depois, Pedro 1 e 2, João 2 e 3. E pra concluir, Judas e Apocalipse. E pra concluir, Judas e Apocalipse. Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Miene e o tema da nossa aula de hoje é os dois irmãos. Quem aí de casa tem irmãos? Você briga com seus irmãos? Você se dá bem com seus irmãos? Eu brigava bastante com meus irmãos quando eu era pequena, mas nós nos amávamos, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho mais de uma história que está lá no livro de Gênesis, capítulo 27. Essa história começa com um homem chamado Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, que é a sua esposa. E depois de um tempo que eles estavam juntos, eles começaram a orar para que eles pudessem ter filhos. E eles depois foram abençoados, não apenas com um filho, mas com dois filhos. Quem aí sabe o que é ter gêmeos? Então, Rebeca teve seu ventre crescendo, a sua barriga crescendo, e aí ela deu à luz. E deu à luz a um a dois irmãos gêmeos, né? Esses irmãos gêmeos se chamavam Esaú e Jacó. Esaú, né, ele foi crescendo, né, e ele tinha algumas características, né. Esaú, ele era um menino que nasceu peludo, né, e depois que ele cresceu, ele passou a se dar muito bem com a caça. Ele amava caçar. Já Jacó, ele amava cozinhar, cozinhava, ajudava nas coisas de casa. Então eles tinham essas características diferentes, né? Eram gêmeos, mas eles eram bem diferentes. A começar, né, que Esaú, ele nasceu alguns minutos depois de Jacó, o que torna ele o filho mais velho. E naquela época, você ser o filho mais velho, né, você tinha algumas coisas, algumas bênçãos que você iria receber, né, sendo o filho mais velho. Você seria depois chefe da família, né? Você também receberia uma bênção especial do seu pai, né, como também a maior parte das riquezas. Então era muito especial. Aí no caso, né, você ter esse direito,
né, que a gente chama de direito de, é uma palavra bem gigante assim, né, primogenitura. Essa palavra é quem, no caso, adquire esse direito primeiro, que foi Esaú. Ele tinha esse direito na época, era muito valorizado, né? E nessa história aqui, gente, que nós vamos contar hoje, foi diferente. Vejam só, né? Certo dia, Esaú, né, estava o quê? Caçando. Lembra que ele gostava muito de caçar? Certo dia ele estava caçando os animais. Enquanto que Jacó estava o quê? Preparando uma comidinha, uma sopa, né? E aí, quando Esaú voltou da caça, ele estava com muita fome. E aí, o que ele falou pro seu irmão, né? O que ele falou aqui, no caso, para Jacó, né? Para dar um pouco do quê? De sopa para ele, porque ele estava com muita fome. E aí o Jacó disse assim, Jacó muito esperto, né? Falou assim, eu lhe darei um pouco, né, de sopa se você me der o direito, né, de ter o seu lugar na família, né? Porque lembra que quem tinha esse direito é quem nasceu primeiro, que foi Esaú, né? E aí Esaú não pensou muito, né? E não pensou o quanto o seu lugar na família era importante. Então ele disse assim, né, para Jacó: você pode ficar com o meu lugar. Imaginem só, né? Esaú tinha uma escolha a fazer. Ele trocou o presente que Deus deu para ele, né, por um prato de sopa, né, por um guisado, né? E aí depois de muitos anos se passaram, né? E no caso, Isaac, que é o pai dos meninos, já estava mais velhinho, né? E como ele estava mais velhinho, ele tinha perdido muito parte da visão dele, né? E aí ele estava já quase cego, né? E aí ele mandou chamar quem? Esaú, o filho mais velho. Então ele chamou aqui, ó, Esaú. Porque como ele já estava velhinho, já estava quase cego, ele pensou assim, eu vou morrer, então deixa eu abençoar, né, o meu filho. E qual filho? O mais velho, né, o primogênito, né, como nós conversamos antes. E aí ele falou assim, meu filho, eu vou te abençoar. Mas antes disso, me traga uma comida bem saborosa, né, do jeitinho que ele gosta, né, por meio da caça. E para que eu quê? Para que eu coma, para depois te abençoar. E aí, beleza? Ele foi fazer isso, né? Foi lá caçar. Só que assim, Isaac, ele não sabia que, no caso, o filho mais velho, né, o Esaú, tinha o quê? Vendido, né? Ele fez isso com o irmão, né? Trocou assim o direito dele, né? De filho mais velho com o seu irmão Jacó. Ele não sabia disso, né? Ele tinha trocado esse direito de primogenitura, né? Por um prato de sopa. Ele também não sabia, no caso aí, né, que Rebeca ouviu as instruções que ele tinha dado. A Rebeca aqui, ó, ela tinha ouvido tudo e foi lá contar para quem? Para o seu filho Jacó, né? E ele não sabia disso também, né? E ela foi logo lá correndo, né? E foi contar tudo a Jacó. Como Jacó queria ser abençoado, né? Sua mãe fez o quê? Vestiu ele com as roupas de Esaú, para que pudesse ficar com cheiro,
Porque lembra, o pai dele estava quase cego, estava bem dizer cego, né? E aí ela vestiu, né, o filho para que pudesse ficar com cheiro, o filho se vestiu, né, com as roupas do irmão, do Esaú, e ela cozinhou também um pouco, né, de comida, uma comida saborosa, do jeitinho que, no caso aqui, o Isaac gostava, né, para que quem levasse primeiro, né, o Jacó, porque o Esaú, lembra, ele tá caçando, né, achar um animal para poder fazer um guisado demora um pouco, né? E aí ele foi muito esperto e combinou aí tudo isso, né? Com quem? Com a mãe dele, né? Aí Rebeca, o que ela fez? Ela pediu para Jacó levar, né, essa comida até Isaac. E aí o que ela fez também? Ela aproveitou, né? Ela colocou peles, no caso aí, né, as peles nos braços e ao redor do pescoço, né, do seu filho, Jacó, para que o pai, né, reconhecesse enquanto Esaú, porque Esaú, ele era peludo, ele nasceu peludo, lembra? E Jacó não, né? E aí Jacó e a sua mãe fizeram esse plano, né, para quem? Para enganar quem? Isaac, né, que era o pai. Né? Vocês acham, crianças, que a mentira agrada o Papai do Céu? Quem aí acha? Quem aí já mentiu? Quem aí já sofreu com alguma mentira que realizaram contra você ou para você? Né? É bem ruim, não é? Então, Jacó levou esse prato delicioso para o pai dele, né? Esse guisado para o pai dele. E no início, Isaac suspeitou de alguma coisa, né? Mas, porém, depois de cheirar as roupas, né? De sentir o cheiro de Esaú, né? E passar a mão, no caso, nos braços, né? Do seu filho mais novo, aqui, Jacó, né? Pensando que era Esaú, né? Ele pensou assim, é o meu filho mesmo, né? E aí Jacó estava coberto com essas peles, né? Ele comeu o guisado e aí ele deu a Jacó a sua bênção. Ele abençoou Jacó, né? E aí Isaac orou, né? E disse, Esaú, né? Que Deus te dê muitas coisas, que todos façam o que você mandar. Você será o chefe da família. Logo, chegou quem, gente, que estava caçando? O Esaú, né? E pediu a bênção de quem? De Isaac, né? Ele chegou aqui, ó. Trouxe, né, o guisado e pediu a bênção de Isaac. Foi então que Isaac percebeu que tinha sido o quê? Enganado. E enganado, né, pelo seu filho, né? E Esaú ficou o quê? Furioso, muito furioso, frustrado, né? Quando soube que o que Jacó tinha feito, né? Isaac não podia retirar a bênção, né, que tinha já dado. Jacó seria o líder da família após a morte, né, de seu pai. Então Jacó teve que o quê? Sair de casa e ficar bem longe durante muito tempo. Por quê? Porque o seu irmão ficou tão irado, que ele falou assim, depois que meu pai morreu, vou pegar ele, né? E aí, nisso, a mãe dele, sabendo disso, falou, né, para ele ficar bem longe, ir para casa do tio Labão dele, né, e ficar bastante tempo por lá, até o irmão dele esquecer dessa história. Que triste, né? Essa história com relação aos dois irmãos. Jacó, ele agiu errado, enganando quem? O seu pai, né? E isso foi um erro grave, né? Ele mentiu pro pai dele,
pois o Papai do Céu, ele não se agrada do que de pessoas mentirosas, né? Esaú também cometeu um grande erro. Ele desprezou, né? Não deu importância, no caso aí, né? A bênção que é um presente dado por Deus, né? Que foi o direito dele de primogenitura, né? E era um presente do Papai do Céu. E isso é algo muito sério. Então Jacó, ele foi o quê? Abençoado também, depois de um tempo, né? E formou uma grande nação. Deus não concordou com as coisas erradas, né, que ele fez, mas sabia que ele poderia o quê? Mudar. Todos nós podemos mudar, crianças. Se hoje, né, você está mentindo, você pode mudar, né, assim como Jacó mudou, né? E vocês, crianças, né, sejam o quê? Verdadeiras sempre. Tá? O Papai do Céu, ele tudo sabe e tudo vê, hein? Ficamos aqui com mais uma história. Espero que tenha ajudado e vocês tenham gostado, né? Que vocês possam ter aprendido bastante. E até a próxima. Um beijo, um abraço. Fui! Quero agradecer por me dar a vida, pela minha família, da Bíblia. Quero agradecer por poder brincar, por poder sorrir, por poder cantar. Quero agradecer por cuidar da gente, me fazer feliz e seguir em frente. Quero agradecer a Deus, o meu Senhor, todo